A paz de Cristo. Vamos dar continuidade então ao curso Guerra dos Calendários. E eu quero falar para você que o tempo é algo sobrenatural. O tempo foi criado por Deus com um propósito, desde o primeiro homem até a volta de Cristo. Assim, quando Cristo voltar, esse tempo que nós chamamos de cronos, o tempo humano, essa cronologia, a marcação de minutos, de segundos, de dias, de meses, de anos, essa marcação vai se findar e vai voltar a funcionar o Kairos, a eternidade de Deus. Mas enquanto nós estivermos vivos aqui na Terra, precisamos compreender os tempos. Tempo é algo sobrenatural. Deus tinha um horário para se encontrar com Adão. A palavra de Deus diz que Deus falava com Adão na viração do dia. Existem momentos especiais durante o dia para que Deus nos visite. Não é à toa que muitas vezes às 3 horas da manhã nós somos chamados para orar, para ter uma comunhão com Deus. Não é à toa que algumas orações devem ser feitas de manhã, outras são de tarde, outras são de noite. O salmista Davi orava 3 vezes por dia. Os muçulmanos, eles têm um horário certo para orar, porque eles aprenderam isso com o povo de Deus, eles aprenderam isso com a descendência de Abraão. E muitas vezes nós, cristãos, achamos que as coisas podem ser feitas deliberadamente, a qualquer momento. Mas existe um momento certo para todas as coisas, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Isso é muito forte. O Salmo 91 vai falar que existem demônios que atacam as pessoas de dia, existem outros demônios que atacam de tarde, existem outros demônios que atacam na escuridão, durante a noite, durante a madrugada. Então, nós precisamos entender como guerreiros espirituais que o tempo é um assunto sobrenatural. Tanto na questão de dias, quanto na questão de semanas, quanto na questão de meses, sempre haverão inícios e fins. O mundo é cíclico, o universo é cíclico. O que é cíclico? Existem ciclos que se iniciam e que se fecham. Algumas coisas vão acontecer no início de um ciclo, outras acontecem no meio de um ciclo, outras acontecem no final de um ciclo. E o que rege os tempos é o calendário. Existem calendários de Deus, existem calendários do inferno. O diabo tem a sua agenda, o diabo tem o seu cronograma, o diabo tem o seu calendário. Deus também tem o seu calendário. Mas infelizmente mesmo, a maior parte dos cristãos nunca ouviu falar sobre o calendário de Deus. Quando se fala calendário, a primeira coisa que vem na cabeça do cristão é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que é o calendário pagão, o calendário gregoriano, a agenda do diabo para poder liberar maldições sobre o planeta. Nós vamos aprender nos vídeos posteriores que no mês de janeiro uma maldição é liberada todo ano, no mês de fevereiro, no mês de março, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sempre haverão maldições sendo liberadas pelo inferno em datas específicas. Pode ter certeza. Os mesmos demônios que vieram atacar o planeta em fevereiro esse ano, virão em fevereiro do ano que vem. Porque o inferno trabalha com calendários e a igreja ignora esse assunto. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que existe um calendário bíblico, um calendário de Deus, que o próprio Deus estabeleceu e nós desconhecemos. Isso é muito triste, é muito sério. Vamos começar entendendo sobre o relógio do céu. Veja bem, hoje qualquer pessoa tem um relógio de pulso ou um celular que marca horas. Mas antes da invenção do relógio, os tempos eram determinados e compreendidos através das estrelas. O que nós chamamos hoje de astrologia ou de astronomia, isso tudo foi criado, foi usado e na verdade é ainda usado pelo misticismo, para poder banalizar algo que Deus criou. Deus colocou no céu astros para dizer para nós revelações, sinais sobre os tempos e as estações. Porque Deus criou isso aí. Nós aprendemos isso no vídeo anterior. Deus criou o sol para governar de dia, a lua para governar de noite. Eu tenho um versículo aqui que eu vou aprofundar esse assunto. Então vamos lá, no Salmo de número 104, versículo 19. Você pode abrir aí, dar um pause, abre, é importante ler isso. Salmo 104, versículo 19, está escrito o seguinte: Deus fez a lua para marcar o tempo e o sol
conhece a hora do ocaso, a hora do seu pôr. Então veja bem, Deus fez a lua para marcar o tempo. Isso aqui é irrefutável. E o sol conhece a hora de subir, a hora de descer, a hora do seu ocaso. Quando nós olhamos para a lua, nós podemos descobrir qual é o tempo. É por isso que tem muita gente que corta o cabelo na lua na lua crescente, na lua nova, na lua minguante, na lua cheia. Tem gente que planta na lua, mas essa aí é uma visão mística, uma visão banalizada. A revelação é muito maior do que isso. A Bíblia fala que todo início de mês bíblico é marcado por uma lua nova. O que é uma lua nova? É quando a lua se escurece totalmente. Não porque passou uma nuvem na frente dela, mas ela por si só apaga. A sombra do sol na lua faz ela apagar. De maneira que quando você olha para a lua, ela está totalmente escura, onde aumenta a nossa dependência de Deus. Porque não há sol iluminando, não há lua. Hoje em dia tem lâmpada, tem lanterna, tem todo tipo de tecnologia para iluminar. Mas nos tempos antigos ficava tudo escuro. Quem não pudesse acender uma vela, uma lamparina, ficava tudo escuro. Então o povo ficava dependente de Deus. Nesse dia, que acontece uma vez por mês, todo mês acontece, é o início de cada mês bíblico, a lua nova. E se você procurar na sua Bíblia, você vai encontrar dezenas e dezenas de versículos explicando isso. E no nosso livro, que você vai receber em breve, eletrônico também. A lua nova inicia o tempo bíblico e o sol, ele marca a viração do dia. Então, todos os meses são iniciados por uma lua nova. E todos os dias iniciam quando o sol se põe. O dia bíblico inicia quando o sol se põe. E aí, até o outro dia, no segundo pôr do sol, termina o primeiro dia. Tá ok? Então, o calendário bíblico é chamado um calendário lunisolar, porque ele é governado pela lua e pelo sol. A lua governando os meses e o sol governando os dias. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu acaso. Salmo 104, versículo 19. Aí você me pergunta, pastor, tudo bem. Então quais são os meses bíblicos? Existe o primeiro mês bíblico, o primeiro dia do ano, e não tem nada a ver com o dia 1 de janeiro. Isso daí é uma maldição. Aliás, eu fico triste demais quando eu vejo o crente dobrando o joelho no dia 31 de dezembro, pedindo, Deus abençoa meu novo ano. E Deus lá de cima pensando, meu povo, se vocês lessem a Bíblia, vocês iam entender que o ano já começou faz tempo. Porque o ano começa em um dia que não é em outubro, não é em setembro, como os judeus comemoram, não é no dia 31 de dezembro, como os evangélicos e católicos comemoram, mas é na lua nova, entre o mês de março e o mês de abril, quando você tiver nessa ocasião, passou o mês de março, na primeira lua nova, que todo ano vai mudar um pouquinho, não tem uma data certa, de acordo com o calendário gregoriano. Então, quando você perceber que a lua se escureceu entre o mês de março e o mês de abril, é o primeiro mês do ano bíblico. Você vai ver isso em Êxodo, capítulo 12, versículo 2. É importante você ler esse texto. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia online também. Já era para estar aberta, mas eu vou abrir aqui porque eu quero ler esse texto com vocês. E esse curso vai ter bastante referência da palavra de Deus. Pronto, já está quase abrindo aqui. E é um tempo para você abrir aí na sua Bíblia também, Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Prontinho. Êxodo 12, 2. Este mês vos será como o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai para toda a congregação de Israel, dizendo, ao dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas a família que for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, e conforme o número das almas, conforme cada um puder comer, aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Nós estamos lendo o texto que fala sobre a Páscoa bíblica, que também não tem nada a ver com coelhinho, com chocolate, essa maldição trazida pelo paganismo. A Páscoa bíblica, que é o Pessah, que é uma comemoração, uma celebração do tempo em que o povo saiu do Egito e foi liberto para o Êxodo,
né, quando Deus libertou o povo, e o Senhor orientou que as famílias fizessem uma celebração dentro de suas casas, comendo um cordeiro no dia 10 do primeiro mês. Então, como funcionava isso? Na lua nova do primeiro mês, eles olhavam lá, entre março e abril, lua nova, iniciando o primeiro mês bíblico, contavam-se 10 dias, aconteceria a Páscoa. Ou seja, de acordo com a Bíblia, de acordo com o calendário de Deus, o primeiro dia do ano é este que eu falei para vocês, e a Páscoa 10 dias depois. E daí em diante, eu vou colocar aqui embaixo, depois você vai ver aqui na plataforma, essa tabelinha que eu vou ler para vocês, para que você confira na sua Bíblia. Deus foi estabelecendo os 12 meses bíblicos. O primeiro mês, que é esse que nós acabamos de falar, ele era chamado de Abib. Depois o nome desse mês foi passado para Nissan. Depois do cativeiro babilônico houve uma mudança nesse nome. Então você muitas vezes vai estudar, vai ver chamando de Abib. Outras vezes vai ver chamado de Nissan. É o mesmo mês, é o primeiro mês bíblico. Depois, na segunda lua nova, que vai acontecer entre abril e maio, você vai ter o mês de Iar, depois virá o mês de Sivan, depois o mês de Tamuz, depois o mês de Ab, depois Elul, Tishrei, Resvan, Kisle, Teve, Shevá e o último mês, Adar. Todas as luas novas iniciam um mês. Referências bíblicas para todas essas informações você verá aqui embaixo, quando você terminar de ver esse vídeo. Então, existem os meses bíblicos. E se existem os meses bíblicos, talvez você esteja pensando assim, pastor, mas isso daí é judaizar. Não, não tem nada a ver com o judaísmo. Isso são meses estabelecidos por Deus, que o povo judeu entendeu e respeitou. Da mesma maneira que quando você nasceu, alguém falou para você assim, não, o primeiro mês é janeiro. Você não entendia nada da palavra de Deus, você não questionou e simplesmente adotou. Nós vamos aprender daqui a 2 ou 3 vídeos que o mês de janeiro tem uma invocação de um demônio. A palavra janeiro é a invocação de um demônio, assim como fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro, são invocações trazidas por uma maldição envolvendo várias religiões pagãs, religiões que trabalham com demônios terríveis. E nós ignoramos o calendário de Deus, tá ok? Então, esse vídeo tem como objetivo você saber que existe um calendário na Bíblia. Muita gente já leu, releu a Bíblia e não percebeu isso. E este calendário, se for estabelecido por Deus, ele libera para nós dispensações. Todo início de mês bíblico, Deus libera algo sobre o seu povo. Assim como ele libera todo sábado algo sobre o seu povo. Deus pode liberar bênçãos independente de qualquer tempo? Pode. Eu posso estar aqui, Deus olhar lá de cima, eu vou abençoar o Ricardo. Isso é tremendo. Mas existem momentos, porque o universo foi criado por Deus como um grande sistema de computador. Como funciona isso? Eu estou aqui olhando para você, meu computador está aqui processando, fazendo todo o trabalho dele automaticamente. O universo também funciona automaticamente. A maioria das coisas que Deus criou funcionam automaticamente. Se eu jogar uma sementinha no solo, não é necessário que Deus olhe lá de cima, opa, eu preciso fazer essa semente germinar. Deus já criou a terra pronta para receber uma semente e germinar. Assim também é o calendário do céu. Todos os meses existe uma ordem de Deus para que seja liberado algo sobre o seu povo. Então existe uma unção para o mês de janeiro, para o mês de janeiro, na verdade, para o mês bíblico de Abib, de Nissan. Existe uma unção, a unção para cada um desses meses. E existe uma maldição para cada mês do calendário pagão. Nós vamos entender isso, tá bom? Pastor Ricardo, como é que eu posso ter certeza que a igreja deve seguir esse calendário bíblico que o Senhor está falando? Vamos ler juntos o segundo livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 4. Você pode dar pausa aí, encontrar, para que você acompanhar junto comigo na sua Bíblia, ok? Então vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 2, versículo 4. Eis que eu vou edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe a consagrar para queimar perante ele incenso aromático, para apresentar continuamente o pão da preposição, e para oferecer holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados,
nas luas novas, nas festas bíblicas do Senhor, ou festas fixas do Senhor, o que é obrigação perpétua de Israel. Então, no mesmo texto, onde fala sobre a necessidade de construir uma casa para o Senhor, fala sobre também a necessidade de se oferecerem sacrifícios de manhã e de tarde, porque existe algo acontecendo de manhã e algo acontecendo de tarde. E nos sábados, nas luas novas, você vai ver a palavra lua nova aí, e nas festas bíblicas. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre as festas bíblicas. E o mais importante é que está escrito, é obrigação perpétua, deve ser feito para sempre. Não existe em lugar nenhum na Bíblia escrito que é para parar de celebrar essas festas. Não existe lugar nenhum na Bíblia que está escrito que é para parar de adorar a Deus nas luas novas e também nos sábados. E não estou falando aqui, mais uma vez eu deixo claro isso, sobre judaísmo. Estou falando sobre Bíblia. Tem muita coisa que o judeu faz que não é um mandamento bíblico. Por exemplo, se você já deve ter percebido que, inclusive, muitas igrejas já estão celebrando a virada de ano entre setembro e outubro no Rosh Hashanah. E aí, o que tem de evangélico fazendo, o ano começou agora, Rosh Hashanah, o ano bíblico. Mas como surgiu essa cultura judaica do Rosh Hashanah, em setembro para outubro? Quando Israel foi restabelecido como nação, porque o povo havia sido espalhado pelo planeta, tanta perseguição depois da Igreja Apostólica e antes da Igreja Apostólica também, tanto o povo cristão quanto o povo judeu foi perseguido e espalhado pela terra. E depois de 1948, o Estado de Israel foi estabelecido como uma nação novamente. Então o povo voltou a se reunir em Jerusalém e isso aconteceu, essa lei foi liberada nessa época de setembro para outubro. Então todo ano, em setembro para outubro, há uma festa política, uma festa de comemoração por essa liberação do restabelecimento de Israel, do povo de Deus. Então muitas vezes o povo cristão confunde o ano novo civil, a comemoração civil dos judeus, com o ano novo bíblico que está escrito aqui na palavra de Deus no mês de Abib, no mês de Ar. Fique claro que o nosso ano novo começa nessa primeira lua nova entre o mês de março e abril, conhecidos por nós, que é o mês de Abib, o mês de Nissan, conforme já foi falado. Bom, esse vídeo foi extremamente técnico, com informações para preparar a sua mente, para nós começarmos a aprofundar, porque nos vídeos seguintes, nos vídeos posteriores, eu quero falar sobre a importância de cultivar as festas bíblicas e eu vou explicar o que Deus faz em cada uma dessas festas e vamos falar também sobre combater as festas pagãs que muitas igrejas até hoje celebram. Nós não podemos nos envolver com essas festas. Então, nada de chocolate, nada de ovo de Páscoa, nada de árvore de Natal. Por trás dessas coisas existem ídolos, existem demônios e muitas vezes, eu sei, tem muito pastor que vai dizer assim, isso é exagero, isso não tem nada a ver, mas as suas casas, as suas vidas e as suas igrejas são cheias de maldições. E se me disserem que não tem maldição é porque já se acostumaram com elas, ok? Então, eu quero dizer para você que esse treinamento, esse curso, é um curso para quem é corajoso de confrontar a maior estratégia que o diabo já criou para manipular a humanidade. E essa estratégia é o calendário gregoriano, o calendário católico, que tem as suas datas amaldiçoadas, os seus feriados amaldiçoados, de maneira que a cada data, a cada feriado, a massa mundial e a massa do Brasil fazem rituais involuntários, concordando com feitiçarias terríveis, e isso tem que acabar, que acabe através da nossa vida, amém? Então, pense bastante sobre esse vídeo, se tiver dúvida, pergunte no nosso grupo do WhatsApp, e vamos ao próximo, até a próxima, tchau, tchau.